E se o que você deseja estivesse impedindo de conseguir o que você quer? Faria sentido? Não? Nesse vídeo você vai ficar surpreso quando entender o quanto você não conhece os desejos que tem e o quanto o que você quer se afasta cada vez mais de você por não conhecer os seus desejos. Para você entender esse contexto, você tem que saber de 3 pontos básicos. O primeiro, o seu desejo é inconsciente. O segundo, o seu inconsciente governa a sua vida, mesmo que você não saiba. E o terceiro, a física da consciência e a física quântica estão diretamente relacionadas com isso. Pode ser que você já tenha ouvido falar e já conheça o famoso conceito de que você colapsa a sua realidade, que ao focar, direcionar seus desejos e inspirações, você acaba direcionando as suas ações e com isso os seus resultados também. Mas o que você pode não ter ouvido falar é que o seu inconsciente governa 80% da sua vida. Nós somos, em todo, 20% consciente e 80% inconscientes. Se eu sou 80% inconsciente, quem é que está direcionando as minhas vontades, os meus instintos, a minha vibração? Entendendo isso, a gente começa a perceber o quanto o meu inconsciente pode estar sabotando os meus resultados e entender também por que, que eu faço os meus quadros dos sonhos, por que, que eu direciono as minhas ações, eu mentalizo positivo e nada funciona. Porque o meu desejo não está alinhado com o que eu acredito querer, com o que eu trabalhei aqui como foco, como vontade. Vou te dar exemplos bem simples. Você conhece alguém que quer salvar o mundo, que quer ser o bom samaritano? Essa pessoa provavelmente tem em si um desejo inconsciente relacionado à culpa, à remissão, e está direcionando todas as ações, as vibrações e tudo que ela faz em relação a isso. E isso fica oculto nela, direcionando a vida. Outro exemplo que a gente pode colocar é uma pessoa que está inserida em um ambiente extremamente competitivo e isso reflete nela, para dentro dela, fazendo com que ela queira se destacar no grupo para poder conseguir mais amor, aprovação, carinho e também as suas vontades. Ou seja, o desejo que ela tem e o que ela vibra não estão alinhados, muitas vezes, com o que ela direciona no pensamento. Considerando que a gente é 80%, como eu disse, mente inconsciente, se eu não olhar para isso, eu não consigo esclarecer o que eu realmente desejo e alinhar esse desejo às minhas vontades conscientes. E é por isso que eu colapso a realidade de forma errada. A gente sabe que o observador colapsa a realidade. E ele colapsa a realidade à medida com que ele vibra com isso, com que ele direciona as ações em relação a isso e com que ele pensa, sente e age. Só que para entender esse colapso de realidade em relação ao subconsciente, eu preciso de cavar esse subconsciente. Eu preciso de entender que ele também trabalha com padrões. Eu nunca vou conseguir acessar o meu inconsciente, mas eu posso me permitir com que ele se expresse, com que ele se mostre para mim. Entender o padrão é acessar o seu inconsciente e descobrir ali qual é o seu real desejo, para fazer desse real desejo o mais alinhado possível à sua vontade, ao seu querer, ao seu objetivo. Quando eu consigo entender esse padrão, eu vejo que eu vibro com o desejo que eu escondo. E esse desejo que eu escondo está me trazendo os resultados que eu tenho. E o que que é um padrão? Um padrão, gente, é uma repetição. É quando você tem o mesmo resultado em relacionamentos de amizade ou amorosos, e isso você consegue perceber que se repete na sua vida. É quando você tem grandes procrastinações em relação a determinadas coisas, e isso também se repete na sua vida. Ou seja, tudo que se repete é um padrão, e esse padrão é um sintoma, é um resultado. Para eu tratar esse sintoma, eu tenho que entender o que está causando esse sintoma. Qual é o desejo que está aí? Porque é ele, na verdade, que está direcionando toda a minha vida e os meus resultados. E é por isso que mentalizar não vai funcionar, se agarrar no cristal não vai funcionar, nada disso vai funcionar. Porque a sua vibração, a sua intenção não está dentro do seu real desejo. Lacan dizia uma coisa que é praticamente uma bomba, que é: o meu desejo é o desejo do outro. Eu trago para dentro de mim o que eu tiro do outro, as minhas faltas, as minhas vontades. Quando eu entendo
esse desejo do outro que eu coloquei na minha vida, eu começo a perceber o que se repete e o que eu estou trazendo como vontade para mim. Sabe aquelas ações instintivas, aqueles impulsos que você tem? Eu dei 2 exemplos, a pessoa que quer cuidar de tudo, que quer abraçar tudo. Se ela identifica realmente onde é que está a falta e se liberta dessa falta, dessa culpa, ela consegue aliar a vibração que ela realmente quer com o que ela realmente deseja, com os objetivos que ela precisa de ter. Não adianta a gente trabalhar o nosso lado racional, esses 20% aqui que estão focados mentalizando positivo, estudando, fazendo 1000 cursos, se eu não entendo os 80% que estão vibrando em mim, que estão fazendo eu repetir esses padrões, percebe? Tá fazendo sentido? Então já comenta aqui para mim se você já percebeu que você repete padrões. E para entender e olhar esse inconsciente que te faz repetir padrões, você vai precisar de ter clareza, trazer luz para esse processo. Vou te dar um exercício muito simples. Então pega aí papel e caneta para anotar. Faça uma lista em relação aos resultados que você percebe se repetirem na sua vida. Pode ser com relacionamento, pode ser com dinheiro, pode ser com o que você vê que se repete na sua vida. Depois, ao lado, você faz uma lista com seus piores, maiores medos. E eu vou confessar uma coisa para você. Quando eu faço essas listas, um dos meus maiores medos é realmente olhar para esse padrão, olhar para a lista primeira que eu fiz, com o que eu estou repetindo, com o que eu estou fazendo. Então, isso pode acontecer com você também. E se acontecer, parabéns. Você já está começando a identificar o que realmente se repete, o que você tem medo de olhar. Porque na maioria das vezes a gente não quer integrar a sombra, a gente quer afastar esse lado oculto, esses medos, a gente quer colocar isso tudo para baixo de um porão bem trancadinho. Só que esse porão inconsciente é realmente o que governa você. Como eu disse, 80% do que você é e do que você tem de resultado estão sendo governados aí, estão sendo colocados na sua vida sem que você perceba para ficar numa mesma repetição. E a gente sabe, né? É impossível você conseguir resultados diferentes fazendo tudo da mesma forma. Então, bora tentar algo diferente, bora trabalhar esse desejo, descobrir esse desejo. Tudo que é exposto à luz vai se tornar luz. Você nunca vai conseguir quebrar um padrão se você não identifica o padrão. Agora, se você quer entender realmente sobre o seu lado sombra, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada nele. Então, seguindo essa descoberta que você vai fazer com o exercício de olhar para o que você repete, olhar para os seus maiores medos, colocando luz, conseguindo enxergar para chegar na raiz desse processo, o segundo passo é muito mais simples. Você vai olhar para os seus padrões e vai perceber quais são as ações que você tem feito em relação a eles que estão te levando para esse mesmo resultado. Essas ações você também vai perceber que tem se repetido na sua vida. Pode ser negligenciar uma tarefa, pode ser adiar situações, pode ser fazer amizades que te destaquem, mas que você no fundo sabe que são tóxicas para você, consumir um tipo de conteúdo. Você vai perceber que tem coisas ali nesse padrão que você está repetindo dentro desses resultados. Trazendo luz para isso, você consegue fazer diferente. Como eu disse, fazer diferente para ter resultados diferentes. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que 80% aí da sua mente é inconsciente, ela trabalha com padrões e você, sim, colapsa a sua realidade, mas você colapsa o que você vibra e 80% do que você vibra é inconsciente. Trazer luz para o seu inconsciente vai transformar a sua vida. Te convido a vir com profundidade para o Clube Maestria Consciente, o link está aqui na descrição, onde você vai ter física da consciência, psicanálise, neurociência em um único programa. Não é porque eu coloquei, não, é porque não tem nada fora. A gente precisa de enxergar a nossa realidade enquanto indivíduos, como completos, para realmente ter mapas, e não fórmulas prontas, mas mapas que vão transformar a minha caminhada. E no próximo vídeo a gente vai entender quais são os padrões mais comuns que me levam à autossabotagem e como vencê-los. Bora comigo? Até lá!